professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás e atual coordenador da edição do PIBID História. A nossa edição atual do PIBID História na UFG teve como foco História Digital e Ensino de História. Nesse contexto, nosso principal objetivo foi incentivar o processo de criação e circulação de narrativas sobre eventos históricos, preferencialmente por meio das competências próprias da linguagem digital, como a multimídia, o hipertexto, a interatividade e a autoria coletiva. O nosso ponto de partida é a compreensão de que a tecnologia é mais do que uma simples ferramenta que nós podemos usar sem mudar a nossa visão de mundo. Ou seja, ao longo desse 1 ano e meio de PIBID, nós procuramos desenvolver uma abordagem mais sistêmica, na qual a tecnologia é pensada como uma linguagem que tem a sua própria lógica de funcionamento e de organização. Nesse sentido, nós procuramos pensar os nossos professores em formação como curadores, ou seja, a ideia de que o professor hoje tem que exercer também atividades de curadoria, pois depois de realizar a seleção e a filtragem dos conteúdos, ele deve organizar essas informações de uma maneira significativa, transformando os dados em conhecimento, reunindo aquilo que estava disperso e produzindo um sentido. Afinal, hoje, mais do que nunca, não cabe mais a figura do professor de história como alguém que simplesmente transmite informações históricas para alguém que não tenha acesso aos dados do passado. Portanto, esses são os princípios teóricos que guiaram o nosso programa. Nós focamos muito na cooperação, na interatividade e na construção colaborativa do conhecimento histórico. Eu convido vocês para conhecerem, ao longo desse vídeo, as atividades que nós desempenhamos. Qual é o seu sonho? É a pergunta norteadora para o CEP Pedro Gomes. Aqui no CEP Pedro Gomes, os últimos anos do ensino fundamental, bem como todo o ensino médio, são guiados pelo projeto de vida da realização do seu sonho. Seja esse sonho um curso tecnólogo, a universidade, sobretudo a Universidade Federal de Goiás, que é a universidade que representa, e dá credibilidade à nossa região. Esses projetos de vida eles são realizados, através das aulas em conjunto, Essas aulas, elas possibilitam que esses estudantes, tenham bagagem para, através do Exame Nacional do Ensino Médio, conquistem, o que eles almejaram durante todo o seu trajeto escolar. O PIBID aqui no CEP Pedro Gomes, ele foi de grande importância, Ele ajustou, ele alinhou a linguagem acadêmica com a linguagem escolar, que é o laboratório, para quem faz licenciaturas. Então, o PIBID aqui no Pedro Gomes, ele agregou de tal modo que os estudantes, eles já deixavam, nas suas agendas um horário destinado para pensar os exercícios do PIBID, para comentar sobre a aula e por aí vai. Isso reforça, o quanto o PIBID, é importante para a licenciatura, tanto do ponto de vista da universidade quanto da escola, É quando a universidade ela consegue a sua máxima, de pesquisa, ensino e extensão. Olá, eu sou Gustavo Lima, um dos participantes do PIBID História de 2020 e 2022 e vou falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas do projeto. Nossa primeira atividade foi a aula oficina Máquina do Tempo, onde a gente usou o anime Steins Gate e os mecanismos historiográficos para promover a conexão entre passado e presente. Além disso, usamos a história digital para promover a produção e entrega de atividades pelos alunos. Promovemos também uma live no Instagram com o tema História Digital e a Formação de Professores, com o professor Felipe Flávio, onde ele falava um pouco sobre como foi a atuação dele no PIBID, quais os desafios do professor de História durante o ensino remoto e durante a pandemia, e como foi o processo de ensino e aprendizagem com os alunos. Além disso, também desenvolvemos uma atividade presencial, agora no final do projeto,
sobre a Constituição Cidadã de 1988, onde falamos um pouco sobre como foi a trajetória de promulgação dessa Constituição e qual é o impacto dela no presente, além dos principais artigos que a compõem. Olá, me chamo Isabela Almeida Gomes, estou aqui para falar um pouco sobre o projeto que nós desenvolvemos ao longo desse 1 ano e meio pelo PIBID. Bom, nosso projeto teve como ênfase a história digital e em tempos pandêmicos nunca foi tão importante discutir, aprender e aplicar metodologias de ensino inovadoras. Para isso, nós desenvolvemos várias discussões e estudos bibliográficos sobre o uso de tecnologia como ferramenta de ensino e nós utilizamos as redes sociais como abordagem inicial. Nós criamos um Instagram com o IG Pesquisando e a gente também desenvolveu um site que era onde a gente disponibilizava o conteúdo que nós estávamos discutindo e também as atividades que nós estávamos desenvolvendo. Essas atividades desenvolvidas, muitas delas foram de maneira remota por conta desse período pandêmico que a gente estava vivendo. Apenas a última que foi desenvolvida de maneira presencial no Colégio Pedro Gomes. Uma das atividades que nós desenvolvemos nesse colégio Pedro Gomes, com auxílio da professora Juliana, a gente obteve as respostas dos alunos pelo Google Forms, que foi a plataforma que a gente utilizou para que a gente pudesse ter esse link e esse feedback dos alunos com essas atividades propostas, que a gente tentava sempre dar ênfase no protagonismo do aluno, a participação ativa dele, focando na aula-oficina. A atividade que nós propomos foi a criação de um projeto de lei, já que o ser cidadão hoje é bem distinto do ser cidadão na Grécia Antiga. E pensando nesse paralelo, eles desenvolveram vários projetos com pautas diversas, desde a criação de uma lei que estabelecesse que o aluno não pedisse permissão para o professor para ir ao banheiro, até a legalização do aborto. O resultado das atividades que nós desenvolvemos foi apresentado nas nossas plataformas digitais e também no Compex, que foi a maneira que a gente divulgou esse nosso trabalho que estava sendo desenvolvido. E então, o conteúdo que a gente trouxe, ele agregou muito, não só no quesito de história digital, mas a gente trouxe também esse quesito histórico do que foi as pandemias, como que foi uma pandemia, por exemplo, na Idade Moderna e também como foi uma pandemia no período medieval e todos os avanços que nós tivemos no decorrer desses anos. Então, o sentimento que fica hoje é de gratidão por ter participado desse projeto e também fica um convite para que todo mundo possa acompanhar o conteúdo que nós divulgamos e eu espero que possamos continuar movimentando as redes sociais que nós criamos no decorrer desse 1 ano e meio.